minha esperança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Ei, som. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Isso, vamos dar início a mais um culto para a glória de Deus. Nós estamos aqui porque nós vamos aceitar o que o Senhor Jesus tem proporcionado para nós hoje. Um chamado que Ele tem para nós. E qual é o chamado? É nos assentar à mesa com Ele, amém? Comer do seu corpo e beber do seu sangue, amém? Então aceite o chamado de Deus hoje para sentar com Ele, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós aceitamos esse chamado, Deus. Escolhemos, meu Pai, viver para Ti e por Ti, Deus. Todos os dias da nossa vida são consagrados a Ti, Jesus. Todos os nossos pensamentos, desejos, Pai, o nosso coração é consagrado ao Senhor, Deus. E queremos participar, meu Pai, do Teu corpo e do Teu sangue nessa noite. Queremos participar, meu Pai, deste momento tão especial, Jesus. Quer nos assentar à mesa contigo. Quer nos purificar mais uma vez. É nos fortalecer, meu Pai, porque esse pão nos fortalece, nos santifica, nos justifica, Deus. Como o Teu corpo ali naquela cruz, Deus, foi rasgado, Deus. Como o Teu sangue que escorreu ali naquela cruz, Pai. É isso que nós trazemos à memória aqui neste lugar. É isso que trazemos à memória nessa noite, Jesus. É o Teu corpo rasgado ali naquela cruz, o Calvário, aonde levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, aonde levou sobre si todas as mentiras, toda a ilusão do diabo, todo o fardo do diabo, o Senhor levou sobre si, Deus. E nos trouxe cura por completo. E nos deu um novo e vivo caminho, Deus. Nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna. Louve e adore ao Senhor nessa noite, porque Ele te dá vida. Porque Ele te dá vida hoje. Porque hoje você pode falar com Ele, porque o véu foi rasgado. Você pode assentar à mesa com o Senhor nessa noite. Você pode participar do corpo, do sangue de Jesus, que te lava, que te purifica, que te restaura, que te aviva, que muda, que transforma o teu corpo santo. O teu corpo santo que foi moído lá naquela cruz, Senhor. Foi por mim, foi por nós, ó Deus. Foi por nós, ó Deus. E hoje nos humilhamos diante de Ti. Nos prostramos diante da Sua grandeza, do Teu imenso amor, ó Deus, do alto preço que o Senhor pagou lá naquela cruz. Nos prostramos, nos rendemos. Nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, porque eu sei, Jesus, a Tua presença está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar, movendo, batendo, meu Pai, a porta de tantos corações nessa noite.
Então deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor entrar e mudar a tua história, a sua vida hoje. Viva o que o Senhor tem para você. Ele está aqui neste lugar. Cante ao Senhor Jesus. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Isso, declare isso ao Senhor. Vou me entregar. Vou me entregar Totalmente. Totalmente. O teu toque. Abrir os olhos. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Eu posso Declara Ele. enxergar E entender. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Clame ao Senhor nessa noite. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Eu vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente. O teu toque. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Eu posso E enxergar. Isso, declara ao Senhor nessa noite. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Isso, minha declara, Senhor. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita,
minha herança. Declare: a minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita. Minha colheita é o teu amor. Minha herança. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Isso, erga suas mãos nessa noite e declare: a minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Declara Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Isso, declara ao Senhor: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Ele é a nossa fonte, fonte de vida. O nosso Deus é para nós. Amém. Vamos humilhar, vamos cantar, vamos nos alegrar no nome santo do Senhor que aqui está neste lugar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Isso, declara assim: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Com palmas te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei.
Com palmas eu te exaltarei. Com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Vamos aplaudir ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com voz de júbilo te adorarei. Com voz de júbilo te adorarei. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Com nossas palmas, com nossa voz, com tudo que há em nós, devemos adorar o nome do Senhor Jesus. E é para isso que você está aqui, amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, é isso que nós viemos fazer aqui, Deus. É nos alegrar diante de Ti, é Te adorar com tudo que nós temos. Porque tudo veio de Ti. Tudo veio de Ti, Deus. Tudo que há em nós, meu Pai, veio de Ti. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu, Deus. Então tudo entregamos ao Senhor nessa noite. E pedimos ao Senhor, fale conosco através da Sua palavra. Nos ajude, nos oriente, Pai. Para que verdadeiramente, meu Pai, possamos Te adorar e agradar em tudo, Deus. Possamos Te exaltar, meu Pai, com todo o nosso louvor, com todo o nosso coração. Possamos Te adorar, ó Deus. O Senhor é digno de toda glória. O Senhor é digno de toda exaltação. Então receba o nosso louvor. Receba as nossas vidas diante do Seu altar. Nós Te pedimos, Senhor. Pai, estamos aqui crendo nesta verdade. E precisamos aprender a estar assim. Um dia o Senhor falou para um homem chamado Abraão. Quando chegou o tempo dele viver na Tua presença, dele estar junto contigo, ele então aprendeu e ouviu da Sua voz uma palavra tão importante. Quando o Senhor disse a ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença
e ser perfeito. Eu creio que a partir daquele momento ele aprendeu a andar contigo, a caminhar contigo, falar contigo. Eu creio que ele aprendeu a buscar o Senhor, a ter experiências para ter segurança de fazer tudo na tua presença. E é o que nós precisamos, ó Pai, fazer isso todos os dias, entregarmos da sua presença, para andar, para falar, para estar perto, para ter comunhão contigo. Assim a nossa vida vai adiante, assim cresceremos para a tua glória, em nome de Jesus. Confie e cante. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos, estar a sós. É o que o meu coração, deseja, Senhor meu Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Pois em tua presença, aos meus pés prostrados, te sinto todo meu. Peça a Ele, recebe a minha vida, ó Deus. Recebe a minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em seu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. E em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Diga a Ele que você precisa caminhar, estar perto. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz. Estar contigo, esse é o segredo. Estar contigo, contar segredos, ouvir sua voz, estar a sós. Essa é a regra. Muitas das vezes você não consegue porque não faz isso. É o que meu tem que ter coração para ouvir Deus e para falar com Deus. Senhor meu Deus, comunhão é o que dá a vitória, comunhão é que nos dá segurança, é a comunhão que nos dá a presença. Esta é a graça. Oh, a cada instante, sinto todo meu. Oh, recebe a minha vida, ó Deus. Diga a Ele. Recebe a minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em seu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. E em meio a essa adoração, eu sei que tu sonda meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se
na tua presença eu quiser brincar. Isso, recebe, Deus. É continuidade, sempre, aleluia. Recebe a minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em seu coração. Só meus pés molhados ou até meus braços não vão me contemplar. Em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. É nessas horas que você pergunta: será que não tem sido isso o seu grande pecado? Será que não tem sido esta a sua grande pedra de tropeço? Falta de comunhão com Deus. Muitos têm comunhão com o Face, têm comunhão com o YouTube, têm comunhão com as redes sociais, o Instagram e outros mais. Tem comunhão com amigos, tem comunhão com a esposa, com o marido, tem comunhão com os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, tem comunhão até às vezes com o estranho que senta ao seu lado no ônibus, no trem, no metrô, no meio de transporte. Às vezes comunhão com o motorista de aplicativo, comunhão com pessoas que você nunca viu, mas a comunhão com aquele que te salvou, aquele que te chamou, aquele que disse que precisamos do pão de cada dia, aquele que diz que sem mim nada podeis fazer, aquele que garante tudo o que pedirdes orando, credes que recebestes e tê-lo-eis. Talvez grande parte da sua vida não deslanchou, não foi para frente, porque você não aprendeu a adorar a este Deus, a amar este Deus, a ter a consciência de que com Ele você precisa estar, e que com Ele você deve viver a cada instante, a cada momento, a cada circunstância. As Escrituras dizem que eu confio na misericórdia do Senhor, pelo que nunca vacilarei. E quem quer a misericórdia do Senhor? Diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós temos que nos aproximar do trono da graça e ali clamarmos socorro, para sermos socorridos em tempo oportuno. E lá diz que nós devemos fazê-lo para achar graça, nós devemos fazê-lo para beber das águas chamado graça. A graça é o favor imerecido, é o favor de Deus a nosso favor, mas pela graça sois salvos mediante a fé, e a fé exige ação, a fé exige devoção. Talvez em vez de ficar murmurando sobre um determinado problema, se você aprendesse na presença de Deus, entregar a sua vida em adoração a Deus, e exigir um direito seu na presença dele. Deus, eu quero mais. Eu não quero ficar só com os pés molhados, mas eu quero mergulhar naquele rio que é profundo. Naquele rio eu ando um tanto com os pés molhados, e depois eu ando mais um tanto, está até o joelho. Depois eu ando mais um tanto, está até a cintura. E tem que andar até o ponto de ser submergido pelas águas do Espírito. Às vezes isso leva tempo, às vezes tem que se dedicar a um momento exclusivo para isso, um lugar específico para isso, mas vale a pena. É muito melhor buscar o Senhor, é muito melhor buscar a face do Senhor, porque está escrito que Ele alegra o coração daqueles que o buscam. Aqueles que buscam o Senhor são fortalecidos, eles enfrentam as lutas e vencem, eles enfrentam as batalhas e suportam, porque eles são, como diz o Salmos 1, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, a sua folha não cai, e as suas raízes vai nos ribeiros de águas vivas, chamado Jesus, o rio das águas vivas, a quem nós precisamos, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui hoje clamando e pedindo ao Senhor, para que o Senhor possa receber, Pai,
E o Senhor possa então receber de nossas mãos. Recebe, Deus. Recebe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã nessa noite. Recebe a minha vida, Ele é Deus, ó Deus. Ele é o Senhor em todo o tempo. Me deixe mergulhar em seu coração. É só uma questão de querer e não há do Espírito por medida. A medida quem faz é você. Não se contente com pouco. Ainda que esteja nos braços, você não pode se contentar. Você tem que buscar mais, ter mais da parte do Senhor, ter mais da parte de vida. Eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em Cristo, a presença, oh Deus, queremos pedir que o Senhor venha receber, que o Senhor receba, Pai. Ah, Deus, as vozes proclamam, recebe a minha vida, ó Deus. Clame a Ele, igreja, e se entregue. recebe a minha vida, ó Deus. E deixe. Me deixe mergulhar Você pode, eu posso, em todos seu nós podemos. coração. Ah, não aceite pouco, só os meus pés, Só meus pés molhar, ou até meus braços. ou até meus braços. Não vou me Não vou contentar. me contentar. É nessa hora que Ele sonda os nossos corações. Em meio a essa adoração, eu sei que tu Aí sondas Ele limpa, Ele meu direita, Ele ajuda, Ele coração. conclui. Oh Deus, Minha vida não andar na presença de Deus nos dá se sim, na tua nos causa problema. Precisamos então entender isso. Precisamos compreender e entender essa realidade a cada dia, a cada momento. Minha vida, se e na tua presença, se na e tua se você então entendeu, você vai clamar a Ele mais uma vez. Recebe, ó Deus, aleluia. Recebe a minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar em seu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. Em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida A cada dia, Pai, Cristo, a cada instante, se na tua presença eu quiser estar. todos nós corremos riscos longe da presença de Deus. Minha vida Cristo, E na tua presença, se na tua presença eu quiser brincar. diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e viva Jesus em meu coração. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. E vou perguntar de novo, de manhã tinha menos pessoas com mais fé, será? Boa noite. Ah, melhorou, graças a Deus, né? Estamos aqui hoje, mais um dia importante, Santa Ceia do Senhor. Domingo é domingo do Senhor, mas quando é Santa Ceia, é um domingo especial, é um dia especial, e é importante que você esteja aqui. Boa noite para você que acompanha essa live, ou a hora que você for acompanhar a reunião, que Deus então possa abençoar você. Irmão, as Escrituras Sagradas, elas são sérias em tudo que está escrito na Bíblia, e Deus se faz entender, só nós não conseguimos entender aquilo
aquilo que não conseguimos dar crédito ou não achamos importante. Aí a gente não entende, a gente não compreende, a gente não dá crédito àquilo que está acontecendo. Então a regra básica que você precisa entender é dar crédito às Escrituras Sagradas. Nós estamos no mês de agosto fazendo a campanha da peregrinação do temor. E estou falando sobre isso, é tão importante. A Bíblia diz que Deus não ouve aquele que não teme. Se você não tiver o real, verdadeiro, legítimo temor de Deus dentro de você, Deus não pode te atender. Você vai orar e não vai ter resultado. Por quê? Porque você não está conseguindo ter o temor legítimo de Deus. Então, aconselho você a participar, a ter isso dentro do seu coração. Se você quer realmente se dar bem na vida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu sei que a pessoa pode se tornar sábia? Quando ela dá valor ao temor do Senhor. Temer a Deus é respeitá-lo. Mas tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus. Não, você tem que ter medo das consequências do que você faz. Você tem que ter medo do que poderá acontecer contigo se você fizer aquilo. Você tem que ter medo dos resultados que você terá pelo que você fala, pelo que você age, aonde você vai, o que você gosta, com quem você anda, o que você veste. É isso que você tem que temer. Então, quando a Bíblia diz temor do Senhor, não é temer a Deus em si, mas é temer as consequências do pecado, as consequências da rebeldia. Isso é ter o temor do Senhor. E Deus, então, na sua bondade, colocou em nós esse temor, para que a gente possa, então, entender que aquele nosso ato, aquela nossa atitude poderá nos trazer prejuízo, vai nos trazer dor e angústia, e aí a gente então desvia. A Bíblia diz que por causa do temor do Senhor, os filhos dos homens desviam do mal. Quem não tem temor do Senhor, cai de boca, faz a porcaria e depois apanha e sofre pelo pecado que cometeu. Então é importante você continuar temendo a Deus. Trouxe a sua Bíblia, o livro 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, é o nosso ponto de partida aqui. Vamos ler 2 versículos e depois então já vamos para uma outra passagem. Tem aqui uma coisinha a mais que eu quero falar, que eu não falei de manhã. 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, diz assim: agora, o tempo agora é um momento, o momento em que vivemos, agora, nesse exato momento, nessa época. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o. Por que ele está falando guardar e fazer? Você pode perder esse temor. Você pode insistir em fazer coisas que Deus proíbe. Você pode insistir em ser rebelde, em ser obstinado. Obstinado quer dizer uma pessoa insistente na prática do mal. Se você forçar a barra, uma hora você já não liga mais. Você faz e nem dói mais a consciência. Eu conheci pessoas lá, eu estava tentando lembrar o nome dela agora há pouco, não consegui. Mas enfim, lá em Mogi, teve lá uma irmã, esqueci o nome dela. Ela e a filha faziam a obra de Deus. Mas enfim, ela tem um irmão, se você ver na internet, tem lá um tal de Pedrinho, não sei das quantas lá. E esse camarada, quando foi preso, ele matou mais de 100 pessoas. E o caso era sério. Ela tinha até uma certa vergonha de ser irmã dele. E na época eu falei, só não tem nada a ver com isso, não foi a senhora que matou. Inclusive tem uma entrevista dele no YouTube, acho que é o Cabrini, parece que faz uma entrevista com esse camarada. Então ele assinou mais de 100 homicídios, mas ele próprio acredita que matou mais do que isso. E lá ele conta qual foi a sensação que ele sentiu quando ele matou o primeiro. Ele era ainda menor de idade, não sei se 14 ou 17 anos. E ele então matou o primeiro. E ele conta a reação que ele teve, o que ele passou. E depois então, e foi uma coisa besta, depois ele matou o próprio pai. E assim tornou-se ali um serial killer. Quando foi pego, tinha matado mais de 100. E ele era irmão de uma obreira lá, a filha dela é Jaqueline. O nome da mãe dela eu não consegui lembrar. Então a filha queria fazer a obra também, tornou-se até uma pastora depois, a Jaqueline, e a irmã dele, eu esqueci o nome. E ela tinha assim um certo receio em relação ao irmão, em relação à situação. E eu falei para ela, só não tem nada a ver com isso, irmão. Foi a senhora que ensinou ele a matar os outros? Não. Eu falei, então acabou. E o pior é que é assim,
aquele ditado que diz, né? Cara e focinho um do outro. É impressionante. Você olha ele e você vê ela assim igualzinho, olha ela e vê ele igualzinho. Os dois parecem gêmeos, de tão parecido que são. Mas aonde eu quero dar o exemplo? Esse camarada, um dia, matou o primeiro. A consciência dele doeu. Ele passou a noite sem dormir. Eu conheço um outro que também se converteu. Ele era matador de aluguel. E ele conta que passou uma semana tendo pesadelo e acordando com um cara que ele tinha matado. Ele matou e deu o tiro de confere, né? Que é quando o cara está no chão e dá um na cabeça para zerar. E o cara estava vivo ainda. E o cara abriu o olho e pediu para ele para não morrer e tal. E ele não quis nem saber, atirou. Aquela imagem ficou nele. Ele conta que uma semana ele acordava assustado nas madrugadas com aquele cara grudando o pescoço dele, como se quisesse sufocar ele. Uma semana. Mas depois de uma semana, já foi esquecendo, já foi passando, caindo no esquecimento e tornou-se um matador de aluguel. Esse era até de fora, ele está aqui, mora aqui bem perto inclusive, mas ele veio do Pernambuco já com essa marca, matou muita gente. E ele contou essa história para mim. Chegou aqui, ainda se envolveu com os ladrões ali de cima, pronto, aí virou aquela coisa. E até hoje o cara está vivo. Um tempo atrás, pelo menos uns 3 anos atrás, eu passei lá onde ele está, conversei com ele, falei de Jesus para ele. Hoje ele tem 65 anos. Mas pensa num cara que matou muita gente. E ele falava assim com uma certa... Parece que estava falando de barata, parece que estava falando de matar, sei lá, um bichinho, um inseto. Mas ele contou que durante uma semana ou mais ficou perturbado com esse primeiro que ele matou. Com o segundo, ele sentiu também, mas não tanto. Já foi menos a pressão. E assim sucessivamente. Matou muita gente. Consciência, alguém já disse, que é igual uma coisa redonda, um negócio redondo assim, e no meio tem um triângulo. O triângulo, a parte superior fica em cima e embaixo a parte do triângulo. E se você tentar rodar um triângulo dentro de um quadrado que seja, o triângulo maior, obviamente. Se ele for maior que o quadrado, ele não passa, porque as beiradas dele vai bater nas laterais, ou que seja redondo. Porém, se você quebrar a ponta do triângulo, ele roda em si. Alguém diz que consciência é a mesma coisa. Quando o cara faz a porcaria, ele fica perturbado dias, horas, em alguns casos meses. Aí ele é tentado e faz de novo. Pronto. Ele já não vai sentir quase nada. E se ele insistir, daqui um dia ele pratica aquilo tal qual toma banho, troca de roupa para ele, não sente mais nada. E o diabo sabe disso. Por isso que Deus deu para nós o temor do Senhor. Porque é só pelo temor do Senhor que você desvia-se do mal. Quantas são as pessoas que afastaram-se da igreja na pandemia? Se você for antes da pandemia e perguntar para ele, você pensava em se desviar? Ele vai dizer não. Você pensava em deixar de ir na igreja? Não. Você pensava em voltar para o mundo? Não. Ele não pensava mesmo. Porém aconteceu o fato, veio um impedimento para que ele não voltasse para a igreja. Muitos deles ficaram para lá. Como eu já disse para você, os pastores hoje de maior sucesso, eles têm no máximo 70% das pessoas da igreja. Ou seja, uma igreja de 1000 pessoas só tem 700, 300, desde o dia 20 de março de 2020, nunca mais ouvimos falar. Não sei se morreu, se está vivo, se a Covid matou, ou se está vivo, ninguém sabe. E não é de mim que eu estou falando, não, no geral. Igreja da Graça, no modo geral, e não só graça. Conheço um pastor da Assembleia, não, ele é da Congregação Cristã, falou a mesma coisa. Na igreja dele tinha 2000 pessoas. Quando veio a pandemia, zerou tudo, vai ficar só online, aquela coisa toda. Aí voltou. Depois que foi liberado, voltar, a igreja dele é daquelas igrejas muito grandes, cabe acho que 3.000 pessoas. 30%, 20%, na época era 25%, de 3.000, dá pelo menos 680 pessoas. Ou seja, lá abre de manhã, à tarde e à noite. Daria para fazer 3 cultos de 600 e poucas pessoas com os lugares permitidos. Ele diz, pastor, agora, segundo lá o ancião da igreja dele, o domingo inteiro passava 800 pessoas. 200 e pouca de manhã, 300 e pouca lá um certo horário, mais 300 e pouco à noite.
Oh, mas cadê o resto? Cadê os 1.200 a mais? Era 2.000, tem 800. E assim foi geral. Assim eu conheço pastor da igreja adventista, conheço pastor da igreja presbiteriana, conheço pastor da igreja XY, universal, mundial, todas caíram na mesma situação, todas ficaram na mesma situação. E aí se pergunta, né? Será que aquele rapaz, aquela mulher, aquele homem que estava na igreja, que orava, que cantava, que buscava a Deus, será que realmente ele tinha aquele apego a Deus? Alguns dizem assim, não, eu não vou, mas eu assisto a live, eu fico em casa, eu assisto a live, eu acompanho o programa de televisão, eu acompanho a live, eu estou ligado, sim, mas repare, quem vive no mundo, quem está no mundo, ninguém quer pancadão de live não, ninguém quer pagodão de live, ninguém está preocupado ou pensando, ficando feliz que vai ter o carnaval lá na Sapucaí, lá no Rio, que seja aqui em São Paulo, no Sambódromo, está lá o pessoal desfilando, arquibancadas vazias e os carnavalescos assistindo carnaval via online. Pergunta para eles se eles querem. Isso é desculpa do Satanás. É o demônio que já aproveitou a oportunidade e já relaxou a pessoa. Falta de temor. Falta de compromisso. Eu conheço pessoas que não aguentam mais trabalhar dentro de casa. Falou, pastor, estou com depressão quase. Trabalha, ganha o salário dele e tal, ele é da área da informática, fica o dia inteiro em casa e tal. Falou, por incrível que pareça, eu estou querendo voltar a trabalhar. Eu até brinquei, você é masoquista, né? Gosta de sofrer, pegava busão lotado, aquela coisa toda. Falou, é verdade, porém, nós seres humanos não vivemos, não nascemos para viver encavernado dentro de casa somente. Isso é uma realidade. Então todo mundo tem a necessidade, mas a falta do temor a Deus afasta a pessoa de uma satisfação, afasta a pessoa do compromisso de assistir à reunião, de vir à igreja, aliás, de participar da Santa Ceia. Eu conheço gente que deixou uma Santa Ceia, quando se deu por conta, passou o ano inteiro. Toda Santa Ceia ele dava uma desculpa. Toda Santa Ceia acontecia alguma coisa e ele não participava. Até que a ficha caiu. É o que o diabo faz com quem não tem temor do Senhor. Quem tem, ele tem sobre si um senso de responsabilidade e compromisso. E ele sabe que servir a Deus é igual fazer exercício. O camarada está no ritmo de exercício. Conheço alguns que estavam bombando na academia. Por causa da pandemia, parou a academia durante um tempão. Conheço vários que não voltaram. Já está todo barrigudo de novo, todo cheio lá de problema. E aqueles que realmente amam fazer o exercício, que tornaram fitness, né, vamos dizer assim, eles iam até escondido na academia para fazer exercício. E é assim que se separa os verdadeiros e os falsos. É assim que separa os que querem e os que realmente não querem. E é por isso que o temor do Senhor tem que estar em nós. Diz a Bíblia que é o temor do Senhor que nos faz desviar do mal. Se você não tiver dentro de você, você cai de boca, você faz a porcaria e depois ainda vai ter até uma desculpa razoável para justificar seu erro. E aí ele diz, por isso que ele diz aqui, ó, agora pois, seja o temor do Senhor convosco, ou seja, tenha esse temor, guardai-o e fazei-o, ou seja, praticai-o. Porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, e nem aceitação de presente. Iniquidade, Deus não é daquele que dá direito para um, mas não dá para outro. Se eu e você estivermos orando por uma mesma bênção, seja ela qual for, e eu estou orando e você também, e aí Deus olha do céu e fala, não, eu vou dar aqui para o Wagner porque ele é o pastor, mas essa aqui é a irmãzinha só da igreja, ela que se dane para ela. Não. Ele é obrigado a ouvir a mim e a irmã de igual modo. A diferença entre nós dois vai ser o seguinte: a irmã, a mulher que leva a sério, vai com ferro e fogo, como diz, e leva no peito e quer a bênção. E no entanto, eu de vez em quando toco no assunto. A cada um mês faço oração. A cada 15 dias vou falar com Deus sobre o assunto, 15 minutinhos só, porque eu não tenho muito tempo. A irmãzinha não, está lá todo dia, meia hora, 15 minutos. Deus, eu quero, eu preciso, igual aquela viúva que diz a Bíblia em Lucas 18. É óbvio que ela vai receber e eu não. Aí alguém diz, não, porque Deus não quer dar para ele a bênção. Não, porque eu não quero. Sou relaxado, faço de vez em quando. Comer eu como todo dia. Me arrumar, trocar de roupa, tomar banho todo dia. E outras mais coisas que a gente faz todo dia. Você assiste um jornal que você gosta para estar informado. Agora, oração de vez em quando.
de vez em quando ora, de vez em quando vem à igreja, de vez em quando lê a Bíblia. Você vai ter bênção, sabe quando? De vez em quando. De vez em quando Deus te abençoa. Por isso diz o livro de Provérbios 28, que Deus, aliás, o fiel, será acumulado de bênçãos. Por que ele é acumulado? Porque ele está na sequência, como um trabalhador que trabalha e todo final de mês tem o seu salário. Então, ele está acumulando bênção porque ele é fiel. Então vem a bênção X, aí depois vem a bênção Y que ele estava orando, aí depois vem a bênção A, B, C e tal, e ele vai sendo acumulado. Tem gente que não, que vive com a bênção aqui, outra lá, uma situação aqui, outra lá muito distante. Por quê? Porque ele é inconstante. Por isso ele diz aqui, guardai-o e fazei-o, porque para Deus não há iniquidade, em Deus não há iniquidade. Ele não pode dizer assim, bom, todos os pastores da terra têm direito de serem assim, assim, assado. O Wagner não, ele vai ser o pau torto, ele vai nascer torto, vai ser a desgraça na face da terra. Claro que não. Mas se a pessoa se tornar isso, é responsabilidade dela. Não é o diabo que ele não pode amaldiçoar filho de Deus, é preguiça, é desinteresse da própria pessoa. Por isso ela fica torta na vida, faz um monte de coisa errada, enquanto o outro faz tudo certinho e recebe a bênção. Não é Deus que escolheu, esse será abençoado e esse lascado. Não, em Deus não há iniquidade. O que é a palavra equidade? Equidade quer dizer reconhecimento de direitos iguais a todos. Então Deus é um Deus de equidade. Ele reconhece que todos os seus filhos têm direitos iguais. Mas alguns dos filhos dele é relaxado, é incrédulo, não busca, não quer, não crê. Em contrapartida, outros são. Um dia eu estava lembrando estava orando por vocês, orando por nós todos, mas principalmente por vocês, igreja, falando sobre dizimista. Nessa época, muitos debandaram também, deixaram de ser dizimista, ofertante. Tem alguns que realmente perderam trabalho, diminuíram suas rendas porque perdeu casas, as diaristas da vida e outras mais coisas. Mas muitos se mantiveram, muitos continuaram na mesma posição. E aí eu estava lembrando lá no Grajaú de uma irmã que vivia trazendo o testemunho do marido dela. E por que ela trazia testemunho? Ele não era crente. Mas um dia eu falei sobre uma campanha lá, e ela por si própria, eu não mandei não, ela por si própria tomou uma decisão. Ele dava um X para ela, e do X que ela sabia que ele ganhava, vamos dizer que ele ganhava 5 mil, e dava lá, sei lá, 2 mil para ela administrar a casa. Ela então, sabendo que ele ganhava 5 mil, ela pegou do dinheiro que ele deu para ela, tirou o dízimo do valor do salário, no caso 5.500 conto, levou, não lembro os detalhes, mas eu lembro que era assim. E ela levou e colocou lá, daqui Deus, eu vou ser dizimista em favor da minha casa, já que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, então eu vou dizimar em nome de Jesus. E ela disse que não fazia nada, ela comprava um chiclete sem o marido saber, mas tomou essa iniciativa. As coisas começaram a andar. Ele tinha situações na empresa que se resolveu. Um dinheiro que tinha que receber de um benefício, não sei, um bônus, sei lá, alguma coisa assim, o dinheiro apareceu. Ela ficou ali atenta. Quando chegou o momento, ela disse, eu vou dizer para você por que você está recebendo isso. Você é dizimista. Como assim, mulher? Está louca? Eu nem vou na igreja. É, mas você é. E eu fiz você ser dizimista. O dinheiro que você me dá, eu tiro o dízimo do valor do salário e levo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu te pedi mais algum dinheiro além daquele que você me deu? Não pediu. Pois é. E essas coisas todas que está acontecendo, inclusive coisas que acontecia aqui em casa, prejuízo, reparou que parou? Reparei. Pois bem, o exemplo eu já te dei. Agora você faz o que você quiser da sua vida. Falou mais nada. Passado o mês seguinte, quando ele recebeu, e é daquele cara bem cabruncão assim, né? Bem brutão. Ô mulher, fala meu bem. Tira lá o dízimo lá, pode levar. É assim. O cara era dizimista à distante, ele não ia à igreja. Não foi, no meu tempo ele não foi à igreja. Depois que pastor Josué, eu não sei, mas no meu tempo ele não foi à igreja. O cara era dizimista através da mulher. Inteligente, ele percebeu que a coisa funciona, que o negócio vai para frente. Essa é a regra. Então, ele diz aqui outra coisa. Quem teme a Deus tem o temor do Senhor. Não faz acepção de pessoas. Deus não tem iniquidade e nem acepção de pessoas. Quem que é esse aqui? Esse aqui é a pessoa do R.R. Soares. Não, então trata diferente. Esse aqui? Não, esse aqui é a pessoa do Jaime de Amorim Campos. Não, trata de outra forma. E esse aqui? Esse aqui é a pessoa do Wagner Rogério Amaral. Não, isso aí trata de qualquer jeito. Não,
Ele não faz acepção de pessoas na posição em que a pessoa tem. Ele não trata com desigualdade. Os mesmos direitos que o missionário tem, eu tenho como pastor. Os mesmos direitos que o missionário tem, o pastor Jaime tem, eu tenho também. O que difere entre nós são os deveres. As obrigações e deveres deles são diferentes dos meus. Mas os meus direitos, o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus guarda para mim, todas as promessas que Deus tem para mim, é igualzinho para o missionário, para o pastor Jaime e para o Wagner como pastor, no sentido pastoreado. Não tem acepção de pessoas. E isso é claro, é importante você entender. Tem pastor até que se deprime. Mas desde que eu li uma vida, alguns anos atrás, eu li uma passagem da Bíblia que diz o seguinte, que Deus não faz acepção da pessoa do príncipe, e nem estima mais o rico do que o pobre, e nem o maior do que o menor, mas todos são iguais. É assim. Desde quando eu li isso na Bíblia, então eu sou o que sou. Dependendo de estar aqui, eles estarem numa igreja maior que a minha, a obrigação e o dever deles é maior do que o meu. É a missão que Deus deu para eles. Mas eu não sou menor que eles em nada. Quem tem um pouquinho mais de crescimento espiritual, ele compreende isso de forma assim, muito clara. Aquele que não tem, acha que pelo fato deles serem líderes, estar na igreja há muitos anos e ser, os chefes da igreja, fazem deles especiais no sentido de santidade em relação aos outros. Não, é tudo igual. Esses dias até o missionário estava falando sobre a necessidade dos pastores crescerem e aprenderem, porque assim como Deus usa ele, pode usar a mim, pode usar qualquer outro pastor, como usa o pastor Jaime, de igual modo. O problema é que quem Deus convoca não entende isso. Ele acha que Deus faz acepção de pessoas. Mas isso aqui foi o apóstolo Pedro. Ele próprio, Pedro, explica e escreve e diz que nós temos uma fé igualmente preciosa. Ora, eu tenho a fé do mesmo apóstolo, tenho a mesma fé do apóstolo Pedro, eu tenho a mesma fé do apóstolo Paulo, eu tenho a mesma fé do Estevão, de todos aqueles Filipe e de todos os grandes homens de Deus que existiram naquela época bíblica. E tenho a mesma fé do missionário, a mesma fé do pastor Jaime, de qualquer outro líder. O problema é, será que eu ajo como eles? Será que eu creio nisso? Será que isso acontece? Essa é a regra. O Osborne, que já está com Jesus, ele conta sobre o fato de um africano, está embaçado hoje, hein? Ele conta a respeito de um africano. O camarada estava um dia numa concentração do Osborne, 500 mil pessoas, aquela multidão de gente, e o cara lá, um pastor, está lá assistindo. Aí ele, ouvindo a mensagem, ele disse assim, eu não entendo, Deus. O camarada vem, ele fez um comentário no sentido, como queria ser usado assim, como ele é uma bênção. E aí no coração dele, Deus falou assim, que diferença tem entre você e ele? Aí o cara dialogando com Deus ali, ele falou assim, ele é americano, eu sou africano. Ele tem a pele branca, eu tenho a pele negra. Só, mais nada difere entre nós. Foi, pois é. O dia que você querer nisso de verdade, eu faço com você o que eu faço com ele. Não vou precisar trazer ele lá da América para abençoar o africano aqui. E você, africano, está aqui, não faz nada. Esse camarada fazia cruzadas com grande multidão de pessoas, igualzinho o Osborne. Aliás, ele era conhecido como Osborne Negro. O pessoal apelidou ele. Esse aqui é o Osborne Negro, ou Osborne africano. Você vê. Um simples raciocínio, um diálogo ali com Deus mudou a história do camarada. Ele não faz acepção de pessoas. Mas se o cara não entender isso, aí ele está numa igreja mais simples como essa, porque aqui a gente é pobre mesmo, pobre tem que se lascar mesmo. Então vamos ficar aí do jeito que está, deixa levar, está tudo certo. Aí por outro lado, vai numa igreja da mesma graça, aí lá não, o povo de lá é privilegiado, senta num lugar decente, tem um ar-condicionado, tem uma boa sala de escolinha, tudo de bom. E aqui, tudo de mal. Qual o motivo? Qual é o erro? E isso falo com toda transparência. O erro é o pastor. O Deus é o mesmo. O amor que ele tem por nós aqui tem o mesmo amor que qualquer outra pessoa. Ele é Deus de ouro, prata e de riquezas, como é em qualquer lugar. Mas se quem estiver aqui, seja eu ou qualquer um,
não entender isso, abraça. Não, porque nós somos pobres mesmo. Nós somos um povo muito humilde. Então a gente tem que ficar assim, lascado, não ter isso, não ter aquilo. Se tiver alguém que acredita que Deus não faz acepção de pessoas, ele vai diante de Deus, ele briga, ele questiona, ele realmente luta e Deus honra. Concluindo aqui, o final do versículo diz: e nem acepção de pessoas e nem aceitação de presentes. Sabe o que isso quer dizer? Deus não aceita suborno. E o suborno aqui, antes que você pense, significa o quê? É aquela pessoa que quer subornar Deus com atitudes errôneas. É aquela pessoa que quer, por exemplo, subornar Deus numa oração. Ah, como assim, pastor? Você está nos seus afazeres. Deus sabe o que você está fazendo. Ele é onisciente. Tem consciência plena de tudo ao mesmo tempo e todo o tempo. Ele sabe que você está ocupado fazendo algo. E ainda assim o Espírito dele vem e toca o seu coração para você fazer uma oração. Pare imediatamente o que está fazendo e vai fazer oração. Ah, pastor, mas eu estou no trabalho. Pois é, eu conheço gente, inclusive a irmã Débora falou isso aqui, teve um outro irmão, que eu esqueci o nome dele, falou a mesma coisa, o irmão Martins, uma vez nós fizemos a campanha aqui, e de orar às 3 horas. E eu me lembro que o Martins falou, ele trabalha das 7 às 5, mas ele 3 horas ia para o banheiro, ficava uns minutinhos lá e participava. A irmã Débora saía dos compromissos dela e trabalha no ralo o dia inteiro para ir orar, para Deus então abrir a porta, que sentiu que era hora de orar para o filho dela arrumar um emprego. É mais bonito você falar assim, eu não quero, do que eu não consigo, não tem jeito. Tem. Eu já parei carro, já falei para vocês, já parei carro em acostamento para orar, que eu senti que eu tinha que orar de olhos fechados, concentrado em Deus. Uma vez foi na Ayrton Senna, no acostamento. A outra vez foi debaixo da ponte da Vila Maria, aqui na Marginal. Até uma burrice minha, porque parar debaixo de ponte não é certo, porque é muito escuro. Mas parei à noite, liguei o pisca-alerta e fiquei ali uns 40 minutos de brincar. É assim, mas não é só comigo não, viu? É com você, com outras pessoas. Eu conheço irmãos que contaram testemunho que sentiu aquele ímpeto que tinha que orar aquela hora dentro do avião. Levantou discretamente e já foi pedindo: Jesus, segura aí a bexiga de todo mundo, o intestino de todo mundo, que eu tenho que ficar lá o tempo necessário. Ficou lá o tempo necessário, ninguém bateu, ninguém encheu o saco, ninguém atrapalhou. É isso que é servir a Deus e não acreditar em hipótese alguma que Ele aceita presente. O que significa isso aqui? É aquela pessoa que na hora que ela está sendo convocada para orar ou para conferir algo na Bíblia, ela ignora, ela entende, ela diz assim: Deus, eu vou acabar isso aqui, daqui a 2 horas eu vou chegar em casa, eu vou passar a noite inteira, a tarde inteira lendo a Bíblia. Esquece, vai estar perdendo seu tempo. Ele não é tonto, ele sabe que se ia chegar a 2 horas em casa. Se ele pediu aquela hora, tem um motivo, tem uma razão, não é capricho dele, é uma necessidade. Uma vez eu falei lá no Grajaú, de uma irmã, que eu fiz um comentário com ela, e eu falei: irmã, quando Deus pede para orar, que ela falou que sentia isso, mas não sabia o que fazer. Eu falei: quando isso acontece, faça. Você não sabe o que está acontecendo na hora. E aí na hora você tem, pode ser um filho, sendo naquela hora, quem sabe, ou naquele dia, seu filho vão oferecer maconha para ele. E naquela sua oração você vai quebrar o poder do capeta, que ele não vai se viciar. Quem sabe pode ser uma tentação de um acidente. Quem sabe pode ser uma tentação do seu marido, que está lá sendo tentado por uma pombagira lá, e Deus toca no seu coração se orar. E ela guardou aquilo, ela até regalou o olho, mas não falou nada. Passado algum tempo, a gente conversando, falou: pastor, quero dar um testemunho. Aí ela falou para mim: agora, se o senhor quiser contar aí para a igreja, pode. Eu não vou falar, que eu sou muito vergonhosa. E aí então ela falou que ela começou a dar crédito. E vira e mexe, acordava, se dava aquele estalo, ela ia orar pelo marido. Um belo tempo, depois de um tempo, ela teve coragem e perguntou para ele: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, alguma época na vida, você sofreu assim, alguma tentação em relação a alguma outra mulher? Fala a verdade para mim. E aí ele ficou meio sem graça e tal, principalmente na época tal. Ela lembrou o mês e as épocas em que Deus pedia. E ele falou: olha, na verdade, nessa época, apareceu uma fulaninha lá na empresa, mas não era só comigo não, era com todo mundo, estava em cima de todo mundo, e aquela mulher bem vulgar, isso, aquilo, outro, e como todo homem a gente fica meio tentado, ele não é crente, ele não ia na igreja,
Mas eu não fiz nada não. Foi só aquela situação mesmo e passou. Você vê. Aí ela entendeu. Duvido que essa irmã, se hoje aqui tivesse, ia dizer, é verdade, pastor, sou eu essa pessoa. E duvido que ela não aprendeu a dar crédito à voz de Deus. Não adianta, é na hora, é naquela hora. Você não sabe, já falei aqui de um viciado, Marcelo, o nome dele, da mãe não me lembro. E ela tinha, ele tinha vício já há muitos anos. E aí ela veio até de uma outra igreja, vinha falar comigo, pedir ajuda pelo Marcelo. E aí um dia ela disse que 3 da manhã, ela despertou. Coração apertado, desespero, aquela sensação de morte, aquela sensação ruim. E ela já, deve ser meu filho. Meteu o joelho no chão, começou a orar, e pau no demônio, aquela coisa toda e tal. E aí veio aquele alívio. Foi dormir. Deitou de novo. De repente, pelas 6 e pouca da manhã, já amanhecendo o dia, aquele barulhão, entra na porta desesperado. Ela levantou para ver o que era. Está lá o Marcelo de cueca e meia. Mais nada. Meu filho, o que aconteceu? E aí ele falou, mãe, Deus me livrou hoje. Deus me deu a chance. Eu vou parar com essa vida, eu vou mudar, eu vou parar de usar droga. Enfim, diz ele que por volta das 3 da manhã, ele foi pego por uns traficantes lá da região do Jardim Tupã, lá em Barueri, que é ruim. Lá é como alguém já disse, é o complexo do Alemão, do Barueri, esse Jardim Tupã. E aí, os caras pegaram ele, devia droga para os camaradas, dinheiro, levaram ele para um lugar, e estava lá zoando com a cara dele, tiraram a roupa dele, fizeram ele ficar de joelho, meteram uma arma na cabeça dele, e começaram a zoar ele. Enquanto eles estavam fazendo isso, apareceu o top, né, o comandante geral lá do tráfico. E ele entrou, o que está pegando? Aí o gerente lá virou para ele e falou assim, ó, se fulano aqui, assim, assado. Aí ele foi, deu a volta, isso o Marcelo contando. Deu a volta, olhou para a cara dele, olhou para os caras e falou assim, para com isso. Virou para o Marcelo e falou assim, você já sabe que eu não sou crente, né? Não preciso falar. Eu não sou crente, mas eu sei que Deus está dando mais uma chance de vida para você. Você vai levantar daí, você vai pegar aquela rua ali, que é uma rua bem deserta, e você vai correr, sem olhar para trás, contar até 10, e vou atirar. E o camarada pegou a rua, e eles saíram do lado de fora assim da rua, e o camarada pegou numa carreira que só Deus, e aí aquele negócio, 1, 2, 5, 10, deram uns 3 tiros para cima, e ele sumiu no mundo. Mas a mãe dele era mulher de Deus, não oferecia presente a Deus. Ah, tá frio, 3 horas da manhã, vou acordar não, vou fazer assim, papai, eu vou dormir, acordo lá pelas 7, faço as minhas coisinhas, 9 horas eu estou livre, ou 8 horas estou livre, vou ficar até meio-dia orando, lendo a Bíblia. Não perca seu tempo, não perca seu tempo. Com Deus esse tipo de negociação não funciona. Ele não é idiota, ele não é um ser tapado, ele não erra, não há nele erro. É aquela hora, porque tinha um motivo, tinha uma razão. Ele não é caprichoso, ele não é orgulhoso. Tem que ser do meu jeito, senão eu não faço. Não, se ele pediu, tem um motivo. E detalhe, Deus é bom em todo o tempo. Ele queria ser bom com você ou fazer alguma coisa. Você não creu, perdeu a bênção. Depois, você pode querer orar o dia inteiro, para compensar aqueles 15 minutos que Deus pediu para você orar. Não tem valor. Deus não aceita presentes. Ou faz do jeito que Ele quer, ou nada feito. Assim, eu posso chegar aqui no altar, por exemplo, e cometer um pecado. Sabe qual? Uma mensagem mais pesada que Deus dá para mim falar, e eu então fico meio receoso, porque alguém pode se ofender, alguém pode achar alguma coisa errada, até agora que a gente usa muito Face, alguém pode ver, posso ser prejudicado, alguma coisa do tipo, e eu então deixo aquela mensagem de lado e prego outra. Deus não recebe. Nem vocês vão ser abençoados e nem Deus recebe aquela pregação. Então até pregando aqui no altar, eu posso pecar. Quem canta é um dos maiores tropeços para quem canta. Chegar aqui no altar, quer cantar uma música que ele gosta, que ele acha legal. Ou uma música que a outra que Deus queria, muito difícil, aí ele na incapacidade, na falta de esforço, não se dedicou o suficiente para pegar a música, para saber cantar ela. Aí ele vem e canta uma que ele já canta muito bem. Esse cara está pecando, seja homem ou mulher, seja eu, seja quem canta aqui.
É assim, querido. Deus não aceita suborno. Ele pode fazer do jeito dele. Contei aqui de uma mulher que foi até o pastor, entregou um vidrinho de chumbinho. Ela disse: eu entrei nessa igreja como uma última oportunidade para Deus me salvar, se que Ele me amava. Entrou lá na igreja. De repente, o pastor em cima do altar, para lá e para cá, e cisca para cá, e cisca para lá e tal, e fala isso e fala aquilo. Por quê? Ele sentiu que ele tinha que cantar um outro hino, mas ele não tinha ensaiado, ele não estava assim, aspas, preparado. Mas aí ele entendeu que não podia ser outro, cantou aquele hino. E quando ele cantou, acho que é o Acredita, ele cantou aquele hino e tal, a igreja se envolveu, foi uma glória tremenda, e ele percebeu que era aquele hino que ele tinha que cantar, não que ele ensaiou. Por isso que quem canta tem que cantar e guardar, saber, porque a hora que Deus quiser, está na ponta da agulha. E aí o que acontece? No final do culto, uma mulher procurou, uma jovem, 20 e poucos anos, procurou ele com um vidrinho de chumbinho. Ela ia se matar. E o que a impediu de fazer aquilo foi justamente aquele louvor, que é aquele que diz: ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução. E assim o pastor foi cantando. E aquela parte, né? Ele vai te estender a mão e tal, e cantou. E ela chorava como criança, salvou uma alma. E sem contar que o mover foi grande na igreja. Esse pastor é cantor, ele canta. E ele disse: olha, nunca mais eu cometi esse erro. Era impressionante. Quando eu tentava abrir a boca para cantar outro hino, sumia. Mas como assim? Quando eu tentava buscar o tom, não conseguia. Aí ele percebeu, não era para cantar nenhum daqueles que ele ensaiou, era para cantar o que Deus queria. E é assim. Quantas vezes eu preparo mensagem, não só eu, todo pastor vive isso. Prepara mensagem, eu vou falar sobre tal assunto. Chega aqui e muda tudo. E a gente tem que obedecer. Por quê? Deus não aceita presente. Ele tem que ouvir, ou tem que pregar aquilo que Ele quer que eu pregue. Eu tenho que cantar aquilo que Ele quer que eu cante. Eu tenho que orar a hora que Ele quer que eu ore. Eu já vi pessoas contar testemunhos que sentiu no coração. É raro. Raro porque tem que ter uma certa espiritualidade para entender isso. Porque senão a pessoa vê besteira lá, coisa que não é mais digna de ser praticado por nós na Bíblia, e ela se confunde. Mas a pessoa sentiu, e ela disse que ela ouviu uma voz dizendo: leia livro tal, capítulo tal, versículo tal. Quando ela leu, ela disse: pastor, Deus nunca falou comigo de forma tão profunda. Mudou a vida da mulher. Ela estava nos afazeres dela, parou, foi lá e conferiu na Bíblia. Quando ela leu, aquilo tomou conta dela, mudou a história daquela mulher. Isso é temer a Deus, viu? É entender que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não aceita presente, e com Ele não há iniquidade. Se Ele mandou você orar aquela hora, ore. Se Ele mandou você fazer aquela obra, faça. Se Ele mandou você dar aquela oferta, dê. Se Ele mandou ajudar aquela pessoa, ajude. E não queira substituir. Não, essa mulher eu não ajudo não. Só me dá 30 pessoas necessitadas que eu vou ajudar, mas essa aí não. Está perdendo seu tempo. Aquelas 30 pessoas que você quis ajudar, para não ajudar aquela que você não quer, não vai ter galardão para você, não vai abençoar a vida daquelas 30 pessoas, e nem ninguém vai ficar feliz. Simples assim. Isso é o que está dizendo aqui. Essa é a regra. Agora lê comigo o livro de Jó, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler isso aqui, depois vamos lá voltar para o mesmo livro. Depois, se você quiser deixar marcado aí, a gente volta para o mesmo livro e finaliza. Ele diz aqui, ó: portanto, 4, capítulo de Jó, versículo 6. Portanto, não era o temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, e a sinceridade dos teus caminhos? Isso quer dizer o quê? Quando você teme a Deus, você está cheio de confiança em relação a Ele. Quando você perde a confiança, você está pecando. Você está fazendo alguma coisa que Deus te reprova, já falou contigo, você está dando de besta. Essa é a palavra forte, mas verdadeira. Perdeu a confiança, você está fora do temor de Deus. Quem teme a Deus, ou quem está no temor de Deus, ele está sempre cheio de confiança. Ele sabe que está agradando a Deus. Segunda característica:
Não era porventura o temor de Deus tua confiança e a tua esperança? Pessoa que está temendo a Deus, ela continua com a esperança acesa dentro de si, que há de ser aquilo no qual Deus falou. Aquilo no qual Deus disse é o que vai acontecer. Perdeu a esperança? Esperança quer dizer convicção futura numa coisa que vai acontecer. Perdeu a esperança? Perdi. Saiu do temor de Deus. Você deixou de respeitá-lo em algum momento. Você está desobedecendo ele em alguma área da sua vida. Por isso a confiança vai embora. Perdeu a confiança, perdeu a esperança, está fora do temor. Continua. E a sinceridade dos seus caminhos, entre outras palavras. Quando você está cheio do temor de Deus, você é sincero nos seus caminhos, sincero nas suas palavras, sincero nos seus comportamentos. Você não inventa desculpa. Pastor, na verdade, não fui na igreja porque eu não quis. Simples assim. Alguém pode, não, eu não fui porque eu não quis. Porque em situação semelhante eu fui jogar bola. Porque eu quis jogar bola, eu fui. É assim. Aqui tem exemplos aqui, ó. Tem o irmão Edivaldo ali, que era assim, fanático por bola. Tem o irmão Fábio. Faziam loucuras o dia inteiro. Me lembro que a Cremildo contava as histórias do Fábio. Fanático, doido, correndo o dia inteiro, domingo, para cima e para baixo, jogando bola. Simples assim, porque ele queria jogar bola. Tem o irmão Rodrigo, que já contou a mesma história, fanático, doido por futebol e bola. Ia jogar com chuva, em alguns casos com dor, com dificuldade, sempre dá jeito. Alguns iam jogar bola machucado. Aí acontece uma coisinha, eu não vou na igreja hoje não, que eu estou com dorzinha aqui, que eu estendi o nervo. Fala assim, eu não vou na igreja porque eu não creio, não quero. Eu não vou na igreja porque eu acho que não precisa ir. Eu não vou na igreja porque eu não amo Jesus e nem a igreja como amava a cerveja, que mesmo lascado ia tomar uma cervejinha, uma breja, como diz o dia de hoje. Simples assim. Quem teme a Deus é sincero. Quem teme a Deus é sim, sim, não, não. Não inventa história. Não fica ali rodeando. É aquilo e ponto. Quem não teme a Deus, ele acaba então inventando histórias e desvia dos caminhos do Senhor. Essa é a regra. Agora volta lá para 2 Crônicas 19. Versículo 9. Ele diz aqui. Depois que eu ler isso aqui, eu vou preparar o seu coração na oração e a gente vai participar. Olha o que diz o 9. Do mesmo capítulo onde nós estávamos, capítulo 19, agora versículo 9. E deu-lhes uma ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. Querido, você não quer errar mais na vida? Você tem que andar no temor do Senhor com fidelidade. Ser fiel. No versículo 7 começa dizendo: guardai-o e fazei-o. Seja fiel, tenha fidelidade, guarde o temor do Senhor. Bem irá aquele que teme ao Senhor. Poderiam inverter: se lascará aquele que não teme ao Senhor. Simples assim, bem irá e se lascará. Um irá bem porque teme, o outro que não teme vai se lascar, ponto. Simples assim, não tem meio termo. Não tem conversa, mas nada. É assim que funciona. É assim que é para todo mundo. Não tem para onde correr. E é importante você entender isso, para que você compreenda o que diz o livro de Colossenses 2, o capítulo, versículo acho que é o 13. Ele diz lá: operai com temor e tremor a vossa salvação. Se Deus te deu a dica de como Ele quer te salvar, operai. Fazei aquela salvação aparecer com temor e tremor. Temor, respeito, reverência, a ordem que Deus mandou. Tremor, responsabilidade. É aquela pessoa que vai fazer algo tão importante que ela chega até a tremer mesmo ali de responsabilidade. Ela sabe o peso que está sobre ela. A Bíblia diz que nós temos que operar a salvação com temor e tremor. Então é assim, querido. Deus é amor? Sim. Deus é bom? Sim. Deus é justo? Sim. Deus é poderoso? Sim. Porém, Ele requer que a gente faça isso. E repito, não é temer a Ele. Ele não nos castiga. Ele não pode mais nos castigar, a não ser que seja o último caso. A Bíblia diz que Ele repreende, castiga e açoita aquele a quem ama.
No Velho Testamento fala isso. No Novo Testamento diz que ele também repreende e castiga aquele a quem ele ama. Porém, antes que você diga, como é que Deus castiga, pastor? Deixando você lascado. Ele é bom, ele é Deus, ele pode te livrar, mas dá um absurdo. É assim que Deus repreende. É assim que Deus açoita, deixar aquele problema quebrar você até se aprender e nunca mais querer aquela porcaria. É assim que Deus castiga, sabia? É assim que Deus repreende. Ele usa a palavra, puxa a orelha e deixa você ser castigado com a porcaria que você fez, até você se arrepender. A hora que você mostrar fruto digno de arrependimento, não quero mais saber, na mesma hora, pum, em alguns casos no estalo de dedo, ele te levanta e te tira dali. Deus não vai castigar você com câncer. Ele não vai repreender e castigar você com uma miséria, uma tragédia, uma coisa assim. Ele castiga e repreende dessa forma. Dá um absurdo. Ele poderia te curar. Assim, ó. Aliás, ele já te curou. Mas por que ele não dá fé para você ficar livre da doença? E aquilo está ali, te apurrinhando, te maltratando, te ofendendo, enchendo de remédio e cura que é bom nada. Assim é a situação financeira. Corre de um lado, cai no outro. Sai de um buraco aqui, cai no outro ali, aquele rolo todo. É Deus te repreendendo. É Deus deixando você cansar das porcarias e dos erros que faz. A hora que você se arrepende e passa a temer a Deus com o coração fiel e inteiro, na mesma hora, Ele resolve os seus problemas. Ainda que não possa resolver agora, mas aí Ele vai colocar no seu coração a fé, a esperança, a confiança de que aquilo já está resolvido. No tempo certo acontece o milagre. É assim, repito, que Deus repreende. É você querer falar com Ele. Davi diz, não me lances fora da sua presença. O que dá a entender? Que o Davi ia orar, e quando ele tentava se aproximar, Deus, não, vai para lá, não quero falar contigo não. Ele sentia isso. Ele sentia-se rejeitado por Deus. Ele sentia-se impedido de falar com Deus. Quando ele queria, como se Deus empurrasse. Não quero falar contigo não. Vai para lá. Não, mas não se aproxima. E ele ficou assim, pelo menos 9 meses, que foi o tempo da gravidez da Betsaba. Por isso que ele fala, não me lances fora da tua presença. Torna-me dar a alegria da sua salvação. Isso quer dizer que quando Davi ia na presença de Deus, ele se alegrava com a salvação que Deus mostrava para ele. Ele se alegrava com as vitórias que ele tinha e salvava o povo de Deus. Ele perdeu isso tudo. Perdeu a alegria da salvação, perdeu a presença de Deus. É assim que Deus repreende e castiga. É simples assim. É assim que nós precisamos entender. Se você for inteligente, o que você é, hoje é hora de se arrepender e voltar ao temor do Senhor. Então, feche os seus olhos, feche os seus olhos, mas o coração aberto para Deus, e fale com Ele com as suas palavras. Pai, estamos agora nos assentando à mesa, e antes que o Senhor nos sirva com o seu corpo e com o seu sangue, nós queremos então pedir ao Senhor que nos leve a um lugar de arrependimento, que nos leve numa posição no qual nós possamos nos arrepender e viver a vida de arrependimento, a vida que realmente faz a diferença. Pai, que o Senhor então coloque, que o Senhor então venha agora colocar tudo no seu devido lugar, que nós venhamos então entender, Pai, que o seu Espírito pode trazer à vida tudo que morreu. Ele é Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, e é por isso que nós precisamos fazer a obra do Senhor. É por isso que nós precisamos, ó Deus, compreender e estar na Tua presença. Porque a gente entende que quando o Espírito soprar, tudo volta para o lugar. Quando Ele conseguir colocar isso no seu coração, o Espírito sopra e tudo volta para o lugar, igual o vale dos ossos secos. E você saberá que Deus é Senhor na sua vida. Ele tem esse poder e sempre continuará tendo, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Pois bem, agora a Santa Ceia é para os filhos e filhas do Senhor, aqueles que resolveram morrer para o mundo e o mundo para eles morreu. Como diz Paulo, eu estou crucificado para o mundo, como o mundo para mim está crucificado. Ah, pastor, mas eu deslizei, eu escorreguei, eu errei. Errar nós podemos, não podemos viver no erro.
Pecar, todos nós somos passivos, não podemos continuar no pecado. O próprio Davi um dia pecou, adulterou, matou o Urias e adulterou com a Betsaba, a esposa dele. Mas se você ler a história em 2 Reis, em 1 Reis capítulo 15, versículo 5 diz: e Davi em toda a sua vida só cometeu um erro, no caso de Urias o Heteu. Não fala nem de Betsaba, sabe por quê? Porque quando ela ficou viúva, ele assumiu como sua esposa, e ali não tinha mais ilegalidade, não tinha mais pecado, não tinha mais o que fazer. O marido dela já estava morto, se ele tivesse vivo tinha que devolver para ele, se ele aceitasse, né? No caso. Mas aí o que acontece? Diz a Bíblia que o único pecado de Davi em toda a sua vida foi no caso de matar Urias o Heteu. Então, querido, sujeito a erro somos. Agora, continuar no erro faz você servo do diabo e desrespeitador de Deus, e você vai pagar as consequências dos seus atos. Então, deixa Deus fazer tudo voltar para o lugar. Os irmãos vão passar. Se você vai sentar-se à mesa, pegue o seu e participe em nome de Jesus. Sopra, Espírito. Ele está aqui entre nós, o poder dele. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale. Põe de pé. Coloque-se de pé agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça a Deus. Você pode ser como o vento. Você pode ser movido pelo vento. Pode ser você como um osso seco. Mas Deus vem restaurando. Deus te levanta. Deus faz nascer de novo. Deus te coloca em posição de honra. Deus te coloca em posição de glória. Deus exalta. E é hoje Deus quer. Quando o vento soprar, confesse e diga: quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Sopra, Espírito. Ele está trazendo vida. Ele é Deus. Sopra, Espírito. Ele traz vida para mim e para você. Levanta. Ele nos faz viver. Ah, Deus, Ele está vendo fazer. Restaura as feridas. Ele é Deus e Ele veio te trazer vida. Foi Ele que ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele ressuscita a mim, a você e todos nós. A cada instante, aleluia, Pai. Sopra, Espírito. Receba essa vida hoje. A vida de fidelidade. A vida de confiança. De esperança. De confiança nos caminhos do Senhor. Ele é bom. Ele não vai me impedir a mim ou você a coisa ruim. Oh, deixa Deus fazer a obra. Oh, Ele está entre nós.
precisamos dessa graça, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, a graça forte marcha sobre a terra quando o vento sopra. Enquanto o vento é aquele que verdadeiramente morreu e perdeu o sangue por nós. Quando o vento soprar. Pai, que o Senhor abençoe este pedaço de pão. Agora é o seu corpo. E que assim essa pessoa que prestou o seu corpo para outra coisa que não fosse o Senhor, outro espírito que não fosse o Senhor, que ela possa receber essa graça de quando comer este pão, tudo volte ao lugar. O Senhor volte a ser Senhor do corpo dela, Senhor da alma dela, Senhor de tudo que há nela, porque foi para a sua glória que o Senhor a criou. E assim nós recebemos esta graça, crendo que tudo volta ao lugar. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: comei, comai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Diga: Senhor Deus, eu como deste corpo, acreditando que tudo em mim volta ao lugar para a sua glória. Comam todos do corpo de Cristo. Esse ato de fé, Deus faz voltar tudo funcionar como deveria. Tudo está do jeito que deveria, do jeito que foi criado por Ele. Ainda que nós na rebeldia venhamos estragar o corpo por qualquer razão que fosse, Ele agora põe a mão e faz voltar ao lugar. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O corpo de Jesus não viu corrupção, porque Ele tinha que reassumir o corpo para subir com este corpo santo e inteiro lá para os céus. Nós temos que ter um corpo saudável, preparado para cumprir os nossos dias de 70 a 80 anos, o que depender disso, da vontade de Deus. O que passar disso depende do cuidado da saúde. Deus está fazendo agora voltar tudo ao lugar. Voltar aquele tempo sem as dores, voltar aquele tempo sem as dificuldades, voltar aquele tempo de cuidado e zelo pelo corpo, templo do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo, ele será por Deus destruído. É hora de se entender: seu corpo não foi feito, não que não possa, somente para jogar bola, para exercício. Foi feito para Deus nele habitar, para você reverenciar a Deus nele, para você servir a Deus nele, e na igreja onde Ele te escolheu para estar, no lugar físico onde Ele quer que você esteja. Assim, Pai, nós queremos fazer parte. Jogador de futebol nenhum quer ficar vendo lives de jogo, outro jogando, ele vendo em casa. Ele quer estar lá, ele quer participar. Então quebra agora essa corrente do inferno que enganou este homem, essa mulher, e que o fez se acomodar e achar que não há necessidade de vir, não há necessidade de participar. Esse mal cai por terra e cai em nome de Jesus para a tua glória. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é aliança no meu sangue no Novo Testamento. Ele disse: tomai e bebei, e toda vez que fizerdes isso em meu nome, nós estamos lembrando a morte e ressurreição dele. É o sangue de Cristo que eu tenho nas mãos, que você tem, e é Ele que nos limpa de todo mal para a sua glória. Digam graças a Deus. Tomem todos do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Que a graça e a força dele esteja em sua alma, e tudo volta ao lugar.
Pai, que a sua graça e misericórdia, que a sua glória esteja sobre a tua igreja, que esse homem, essa mulher esteja agora voltando para o lugar, voltando na posição e no lugar onde Deus quer que ele esteja. Que ele esteja, meu Deus, no lugar, na hora onde Deus quer que ele esteja, fazendo o que Deus assim o escolheu para fazer. E assim, Deus, o Senhor fará a obra, que o Senhor realizará, que o Senhor então glorificará, que o Senhor exaltará, que o Senhor bendirá esse homem, essa mulher, que o Senhor faça, meu Deus, os milagres acontecerem, que o Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Ele está soprando e trazendo tudo para o mesmo lugar. Ele está fazendo a obra no qual Ele planejou. Nada disso é planejado a não ser pela vontade do próprio Deus. E Ele, na sua vontade, no seu querer, está aqui entre nós. Ele veio colocar em você e em mim o temor do Senhor, para que nós venhamos viver esse temor, para que possamos viver essa alegria, essa satisfação, a cada instante, a cada momento. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que pode tudo, que faz tudo, que Ele possa então realizar. Ora lá, basuri, canto, nemba, lima. Ceremote malantori bahamantote Tori mantoke mirito tamanirito tamalabatori Tiriko mantantori Urelabanto totiri Teritori canto mahabantotori Teritori canto totori mantote mama. Que o Senhor faça crescer, Pai, e que tudo seja para a sua glória. Em nome do Senhor, Pai, que assim nós recebemos essa graça e cremos que o Senhor nos deu a vitória e voltou tudo ao lugar, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero já aproveitar e falar aqui com os meus amigos e irmãos em relação à necessidade de você ser fiel no seu dízimo da sua oferta. Enquanto isso, se quiser preparar as crianças lá, já faz ao vivo, já faz tudo aqui. Eu então quero falar para você que não está podendo vir, tem lá os seus motivos, as suas razões. Eu espero que você não tenha caído nessa tentação que eu preguei aqui hoje, de achar que Deus permite, que tudo é normal, tudo é assim comum. Então está aqui o envelope, esse é aquele de dízimo tradicional, e você então pode entregar aqui a sua oferta, aliás, pode fazer uma transferência, e depois, se você querendo, ou você traz para nós o comprovante, ou você então envia via WhatsApp, tudo de forma eletrônica, e aqui nós vamos então imprimir e colocar como alguém que é membro dessa igreja, que ajuda a manter a porta desta igreja aberta. Então que seja isso para você em nome de Jesus. Está aqui o envelope, se tem essas formas para poder nos abençoar. Lembrando, já falando também da nossa campanha de segunda-feira, já que eu estou falando do assunto, segunda-feira começamos uma campanha dia 19 do mês passado, e vamos finalizá-la dia 31 desse mês de agosto. E essa campanha tem um objetivo muito certo. Os 7 inimigos, existem mais, óbvio, mas os 7 principais que Deus colocou no meu coração, que atrapalham a sua prosperidade, o seu crescimento. E eu então comecei a falar, dia 19, eu falei sobre desperdício, dia 26 eu falei sobre ambição, dia 2, segunda passada, falei sobre vaidade, e amanhã, dia 9, eu vou falar sobre avareza. Dá uma bênção. Você quer prosperar? Venha, ouça essa mensagem, pratique, Deus tem algo novo para você. É importante entender os períodos necessários. Se você fosse um profissional e quisesse ficar bom no que faz, se houvesse um curso de aperfeiçoamento, você então faria o curso, você participaria. Então, campanha na igreja é a mesma coisa. Você pode saber muito, mas há casos que tem que se aperfeiçoar, tem que saber o novo, o profundo. Então convido você a participar, você aí de casa, como vocês aqui da igreja. Então amanhã, às 19h30, a nossa grande campanha da prosperidade. Porém, falta ainda a quinta mensagem e a sexta. A 7ª mensagem vai ser no dia 31, terça-feira, não segunda, terça-feira, dia 31. Por que vai ser dia 31? Porque quem vai finalizar essa campanha é o pastor Almeida.
para quem conhece aqui da região, ele já foi pastor aqui na cidade de Ademar durante um tempo, e hoje ele é pastor lá em São Bernardo, passou pela saúde, passou outro lugar que eu não me lembro agora, e foi para São Bernardo. E ele então, gentilmente, resolveu vir voluntariamente nos abençoar, até porque ele falou que quando tem os 3 últimos dias do mês, ele faz os 3 dias de poder. Então ele ia fazer na igreja dele 29, 30 e 31. Mas aí ele me devia uma visita, que eu vivia falando que uma hora ia trazer, e surgiu essa oportunidade. E está aí, meus irmãos, um homem abençoado, um homem que tem a graça e o dom de abençoar financeiramente a vida das pessoas. Então venha participar dia 31, terça-feira, 7h30, ao invés de vir na segunda, dia 30, você vem na terça-feira. Segunda vai ter culto normal, mas eu peço que você dê preferência para terça-feira, dia 31 às 7h30 da noite. Vai ser a última campanha e o inimigo desse dia vai ser infidelidade, que tem tudo a ver com o que ele sabe pregar, que ele sabe falar, vai abençoar você. Fica aí um recado em nome de Jesus. E agora eu vou interromper um pouquinho aqui, e você vai ter a oportunidade de, ao vivo e a cores, participar da apresentação das crianças, e aí a gente volta daqui a pouquinho. Vamos trazer já as crianças para cá em nome de Jesus, e você então vai acompanhando aí. Hoje vai ser igual o Faustão disse, quem sabe faz ao vivo. Acontece coisas, situações, mas é assim mesmo, acontece, faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Então você vai participar, você de casa e você aqui da igreja também, com amor e carinho. Quando eles entraram hoje de manhã, eu falei, mas isso deve ser uma palhaçada, né? Não parece, sim ou não? Vários palhacinhos, né? São os nossos palhacinhos que tanto amamos e queremos bem, né? Aí eu brinquei de manhã, e assim fica o caso. Já estão todos aqui? Sim? Então vamos recebê-los dando para Jesus uma linda e forte salva de palmas. Está desligado o microfone? Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Respeitável público, boa noite. Hoje é o segundo domingo do mês de agosto. Você sabe o que comemoramos hoje? Isso mesmo, Dia dos Pais. Muito bem. O nosso espetáculo hoje é uma homenagem a uma... O nosso espetáculo hoje é uma homenagem a uma pessoa muito importante na nossa vida. O nosso pai. E preparamos tudo com muito carinho, afinal eles merecem. Vamos lá? Então... Hoje vamos orar. É sim, Senhor. Hoje vamos abençoar. É sim, Senhor. Hoje vamos agradecer. É sim, Senhor. E vamos apresentar um poema sinônimo de amor. Papai, obrigado por existir e me ensinar o caminho que devo seguir. Vou seguir seu exemplo de ser o homem de Deus, andar na luz do Senhor e demonstrar o divino amor. Meu pai queridinho, homem trabalhador, e a cada dia que se passa reconheço o seu valor. Vamos todos nesse dia agradecer ao nosso Senhor por nos presentear com um pai cheio de amor. Papai, eu te amo de montão. Eu queria. O que você queria? Eu queria. O que você queria? Sabe o que eu queria? Deixa eu adivinhar. Uma bala de chocolate bem gostosa? Errou feio, passou longe. O que você quer? Eu quero que vocês me ajudem a cantar uma música bem linda para o papai. É pra já. Então vamos lá, solta o som, DJ!
E Didi tá meio devagar. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola, ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Todo mundo cantando tão bonito, Meu hein? pai é um presente de Deus. Coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. De novo. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Pois bem, então fica aí o recado, que os pais entendam. Ela deu uma aliviada, né? Tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão. Como assim? Devia ser gordão, né? É magrinho e gordão, mas enfim, tá tudo certo. Mas tá tudo certo, né? Para não ofender, como alguém já disse. O fulano é tão grande, você vai ver o grande, você vai perceber que de grande não tem muito não, só sua barriga. Mas enfim, né? Deixa cada um com o seu cada um. Mas é assim, irmão. Por falar nisso, eu quero abençoar vocês. Cadê o negócio? Ah, tá aqui. Tá vendo os erros aí, como é que acontece? Bom, eu quero abençoar você, quero aproveitar e abençoar você de casa também. Você aguenta aí 2 minutinhos, se eu só ler uma passagem na Bíblia importante, que foi o que eu usei hoje para abençoar os pais, e quero abençoar você também. Eu tenho alguns testemunhos de pessoas que às vezes tem gente que é meio tímida e não fala, mas tem alguns que eu me lembro de pessoas que me deram esse testemunho. A Bíblia diz assim, o Paulo estava falando com a igreja de Coríntios, e aí ele fala assim: eis que estou pronto pela 3ª vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Então a gente tem que buscar a pessoa, e não o que ela tem, seja lá em qualquer característica. Mas o interessante é a segunda parte do versículo, que tem a ver com os pais. E aí envolve pai e mãe. Diz, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu conheço pessoa que sobre esta palavra começou a melhorar, começou a guardar dinheiro para ser aquele mantenedor do filho na faculdade. E ele era do tipo que às vezes, muitas das vezes, era sustentado pelos filhos, pelos mais velhos.
E aí então ele entendeu isso, falou, não, Jesus, está errado, eu tenho que enriquecer por causa dos meus filhos. Em Provérbios, aliás, Eclesiastes capítulo 6, eu acabei esquecendo de novo de pegar o versículo, mas lá tem um versículo que diz o seguinte, que se existir um homem sobre a terra, que ele ponha 100 filhos no mundo, olha que é filho, hein? 100 filhos. Se esse camarada, no tempo da morte, ele não tiver um enterro digno, ele está falando em enterro digno, morrer de forma honrosa, financeiramente. Se ele não tiver um enterro digno, financeiramente, e não deixar herança para os seus, melhor seria que tivesse sido ele um aborto. Olha que palavra pesada. É aquela que dá no rim assim, sabe? Que bate e fica. Pois é, aí fica para os papais, principalmente, que hoje é dia dos pais, e ali eu estou usando justamente para essa característica principal. Mas aqui está os pais, mas como é o Paulo que está falando, ele sendo homem representava como que o pai daquela igreja, ele que gerou aquela igreja, ele que deu vida àquela igreja. E ele então traz essa informação, que ele, Paulo, deveria entesourar e crescer e ampliar por causa dos filhos, e não os filhos por causa do pai. E essa é a regra. Então você que é pai, não perca a rédea, não solte a rédea. Você que tem que ter para sustentar o teu filho, para pagar um curso, uma faculdade, uma coisa assim. E não já está visando lá na frente investir no filho para viver nas costas dele, porque ele vai se tornar que seja, claro, tem a exceção, um jogador de futebol, uma pessoa de destaque aí, lógico, vai ficar rico, milionário, um Neymar da vida e outros mais. Mas na regra geral, o pai tem que estar sempre melhor que o filho. O pai tem que entesourar e crescer muito mais, questão moral, questão respeito. Eu já tive o desprazer de uma vez atender um jovem que ele não ia à igreja, mas a mãe dele falou com ele e falou que eu que pedi para ele ir lá, e ele foi conversar comigo. E por que eu atendi esse jovem de 17 anos, não, de 23 anos, 17 era mais novo. Ele socou a cara do pai. Eu falei, não, tem que conversar com ele. Ah, pastor, ele não me ouve. Então fala que ele vem falar comigo. E ele foi. Não era crente, mas um dia ele apareceu lá. Ele foi até depois do culto para pegar a mãe, depois da reunião, e foi falar comigo. E por que ele socou o pai? Bêbado, irresponsável, traía a mãe dele e ainda batia nela. Ele vivia jurando, no dia que crescer, eu te quebro. O pai desacreditou, ele quebrou o pai, a tal ponto que ele foi para o hospital. E o rolo para eles tentarem, apaziguar, porque se fala que é o filho, aquela coisa toda, dá toda uma situação. Aí inventaram uma história lá, que tentaram assaltar ele, e ele reagiu, e o cara quebrou ele. E ele bateu, não, eu vou lá falar para o doutor delegado. Não tem medo de ser preso não, pilantra como esse aí não devia ficar vivo. A mãe dele contando, ela chorava, a briga que foi. Ele está errado. Independente do pai ser um safado que não deveria ser um exemplo, ele está errado. Honrar pai e mãe para que te vá bem e que prolongue os seus dias sobre a terra. Eu preguei para esse jovem, eu disse para ele, a Bíblia diz que se o filho furtar pai e mãe, a lâmpada dele se apagará e será densa as suas trevas. Você pai, principalmente pai, estou falando para os pais, macho, viu? É o cabeça da casa. Aquele que tem que dar um exemplo, aquele que é o herói da casa, aquele que é o que dá o último grito. Seja um homem de moral, viu? Seja um homem de respeito, de dignidade. Seja um homem que trate bem a esposa, ainda que não tem que ter aquela melação toda, que eu conheço tantos que melam tanto e vai para amante depois. Isso é frescura. É necessário, mas dentro do padrão de sinceridade. Quem teme a Deus não faz isso. Eu ouvi um camarada uma vez também na igreja. Ele disse, pastor, eu enganava a minha esposa da seguinte forma, levava ela para todo lugar que ela queria, pagava o presente que ela queria, tratava ela assim, chegava em casa, só faltava beijar os pés dela, tratava ela assim, igual uma rainha, para ela não desconfiar o que eu fazia na rua. Pilantra, safado. Por isso que esse negócio de ficar melação, então não significa nada. O respeito, a dignidade é o que todos merecem. E nós homens deveríamos ser o maior exemplo, muito mais do que a mulher. Até porque a mulher, ela é casta sexualmente. Isso quer dizer que mulher natural, mulher pura, mulher sem demônio nas costas, ela é pura sexualmente. Ela não se entrega para nenhum outro macho, a não ser aquele que ela escolheu, e é com ele que ela vai viver. Já homem, sexualmente, é quase igual comida. Está com fome, caiu na rede, é peixe. Mas um homem de dignidade dá respeito. Eu conheço vários que literalmente quase bateram a cabeça na parede e não adulteraram.
E se você perguntar para ele por que ele não fez isso, ele falou, porque eu não quero dar motivo para os meus filhos me ver como um safado, um cara sem moral dentro de casa. E é do mundo, viu? Esse aí não é cristão não, meu vizinho, até hoje, tem 53 anos hoje de idade. E ele passou por uma situação terrível. E ele dizia, só faltei dar cabeçada na parede para não cair em tentação, para não dar motivo para os meus filhos terem razões em mim, exemplo ruim em mim, para ser o que não presta. Fica aí o exemplo, papai. Papai é o sábio, é o herói. Papai é como os leões, você vê lá no meio, lá, as leoas faz, acontece e tal, mas quem garante ali a segurança é ele. Quando algum intruso aparece, seja até uma leoa de outro harém lá, ou que seja um leão, ou qualquer animal, quem abre a boca e quem vai para cima é o leão. Ele está ali, segurando, mantendo a ordem. Assim é a natureza do macho. Ele é o que fiscaliza, ele garante à esposa ter vitória. Ele diz, pode ir que eu estou aqui, estou na retaguarda, precisar, conta comigo. Ele é aquele que dá o ultimato, porque o homem naturalmente é mais racional do que a mulher. A mulher é muito mais emocional, por isso que nós, desde pequeno, quando ia pedir alguma coisa, ia na mamãe. Mãe, funciona. Né? A mãe sempre, ela acaba se entregando, se delatando, na maioria dos casos. Já tem umas que são já mais firmes. E no entanto, o homem é aquele que muitas das vezes fala pouco, mas quando fala resolve. Essa é a posição dos pais. Então fica aí, você de casa, você aqui da igreja, que o Dia dos Pais represente isso para você. Responsabilidade daquele que gera, daquele que protege, daquele que educa, daquele que garante segurança, daquele que incentiva, daquele que empurra e daquele que dá bons exemplos de moral dentro de casa. Essa é a regra. Eu vou fazer a oração e todos vão ser abençoados. Fecha os olhos, você da igreja, você daí de casa. Pai, em nome de Jesus, que essa sua graça esteja sobre cada um de nós. Os pais, precisamos mais do que nunca essa responsabilidade. Hoje sabemos que dividimos responsabilidades também com a mulher, que de frágil não tem nada. Hoje muitas delas são mais heróicas do que o próprio homem da casa. Mas ainda assim, a coroa de Cristo a coroa de Deus é Cristo. E eu sou a coroa de Cristo. E a mulher é a minha coroa. Então cada um, meu Pai, na sua posição, te dando glória. Abençoe os pais nos dias de hoje. Os pastores que são pais. Os amigos que assistem. Os amigos que estão aqui na igreja. Que eles aprendam a ter a responsabilidade, como Paulo diz. Os filhos não têm que entesourar por causa dos pais, mas os pais entesouram por causa dos filhos. Essa é a regra. Eu os abençoo assim, nesse Dia dos Pais. E se houvesse alguém entre nós que não agia como tal, não tinha responsabilidade, só trazia problema e vergonha, como esse camarada que eu conheci lá no Grajaú, que o Senhor então perdoe e que o Senhor o exalte, que o Senhor o coloque de pé e dê a ele dignidade, moral e respeito, como assim o Senhor quer para todos os pais, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, fica aí o recado. Você de casa, Deus te abençoe. Voltamos amanhã com a graça de Cristo, em nome de Jesus.